Então, hoje nós iremos ver sobre os possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos. Em português, o que isso quer dizer? São aquelas palavrinhas, né, que nós utilizamos para dizer meu, minha, seu, sua, deles ou delas, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, minha mãe, meu carro, minha casa, ou, por exemplo, os amigos dele, a, a festa deles, etc. São essas palavrinhas que nós iremos ver hoje, tá? Então, vamos lá. Começar aqui com os possessive adjectives. Na primeira coluna aqui, eu tenho o subject. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, nessa primeira coluna, eu tenho o subject, subject pronoun, que são os sujeitos, tá? Só para relembrar, eu tenho os sujeitos aqui, e na segunda coluna, eu coloquei o possessivo de cada sujeito, para ficar bem mais fácil, né? Na hora da gente comparar e associar qual possessivo pertence a qual sujeito, ok? Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos o I, que é sujeito eu. O possessivo correspondente do I é o my. Então, nós temos aqui. My quer dizer meu ou minha. Em português, observa que a gente tem essas duas opções, né? A gente fala meu ou minha. Ah, meu carro, minha casa. A gente tem essas duas palavrinhas, né? Para representar o possessivo aqui. E no inglês, a gente tem somente o my, mais tranquilo, né? Então, se eu falar assim, por exemplo, I'm from the West. My name is Sarah. Eu sou dos Estados Unidos, né? E o meu nome é Sarah. Mas aqui poderia ser minha também. Aí depende do contexto, né? Na hora que a gente for passar para o português. Depois nós temos aqui you, o sujeito you. Nesse caso aqui, somente você. A gente tem aqui depois o vocês. Então, you é você. O correspondente, o adjetivo possessivo de você é your, que é seu, né? Então, você, seu. Por exemplo, you're Canadian. Você é canadense. Your name is Kim. Ou seja, o seu nome é Kim. Então, observe que também no inglês, no português, a gente faz a inversão, né? A gente fala, no inglês, a gente fala my name, etc. Your name, seu nome. Ou etc. Depois nós temos aqui he, que é ele. E o possessivo correspondente a ele é o quê? Dele. Então, nós falamos his, dele, né? He's from China. Ele é da China. Então, o his é dele. Se eu falar his name is Ming, o nome dele é Ming. Então, aqui que acontece a inversão, né? His name. No português, a gente fala o nome dele. A gente inverte, né? A gente troca a ordem. Então, his name is Ming. O nome dele é Ming, ok? E depois nós temos aqui a terceira pessoa, she, ela. O correspondente adjetivo possessivo de ela vai ser her. Her quer dizer dela. Então, nós temos o his, que é dele, masculino, e o her é dela, feminino. Deixa eu só minimizar isso aqui, que não estou conseguindo ver. Está me atrapalhando. All right. Muito bem. Então, nós temos aqui she, ela, possessivo de ela é her, dela. She's from Japan. Ela é do Japão. Her name is Satoko. Ou seja, o nome dela, aqui também acontece a inversão, ó, em português. Her name, nome dela, is Satoko. Muito bem. Aqui nós temos o sujeito it. No português, a gente não tem esse it, né? Que é o sujeito oculto. Quando que nós usamos esse it? Sempre que a gente não tiver um sujeito na frase, como uma pessoa, um ser humano, aí a gente vai usar o it, ok? Que a gente usa para falar do clima, para falar do tempo, dos animais, de qualquer objeto também, né? Para falar das horas. Então, no português, nesses casos assim, a gente não tem o sujeito é oculto. Já no inglês, a gente precisa do it, né? Então, se eu falar assim, ó, it's a cat, ou seja, it's a cat, eu tô falando o quê? It is quer dizer o quê? É. Lembra do to be? Ser ou estar, né? Então, it is é um gato. Agora, o possessivo desse caso aqui, vai ser, a pronúncia é a mesma, tá? Só a escrita que é diferente aqui, ó. It's. Então, nesse caso, quando eu quero falar
It's, eu estou dizendo o quê? Dele ou dela. Mas lembrando que não é um ser humano. Porque se for alguém, se for dele, eu vou usar o his para masculino, para uma pessoa. E se eu quero falar dela, um ser humano, eu vou usar o her. Agora, quando eu quero falar de um animal, ou de um objeto, ou de um local, né, eu posso usar o it. Então, se eu falar assim, ó, it's a cat. Ah, é um gato. Its name is Tiger. Ou seja, o nome dele quem? Eu já mencionei aqui que é um gato, né? Então, o nome do gato. Its name is Tiger. O nome dele é Tiger. Tem mais um exemplo aqui, ó, que eu trouxe para vocês, para não confundir. Então, quando eu escrevo assim, ó, se vocês verem essa grafia aqui, essa escrita, ó, it is. Aqui é o verbo to be. Por exemplo, it's a restaurant. É um restaurante, né? It's a restaurant. É um restaurante. Agora, se eu falar assim, ó, its name is Joe's Café. Its name é o nome dele. Dele quem? Uma pessoa? Um ser humano? Não. Its name. O nome de quem? Do restaurante que eu mencionei aqui atrás, ó. It's a restaurant. Its name is Joe's Café. É um restaurante. O nome dele é Joe's Café. Cafeteria do Joe, etc, né? Se fosse para traduzir. Então, é interessante a gente observar nesses casos aqui, ó, para lembrar que aqui, ó, esse it's é possessivo, pode ser dele ou dela, mas pode ser de um local, igual no exemplo aqui do restaurante, pode ser de um animal, igual no exemplo aqui do gato, né? It's a cat, its name is Tiger, o nome dele é Tiger, pode ser essas coisas aqui, ok? Então, nunca vai ser um ser humano, porque se a gente estiver falando de um ser humano, dele ou dela, eu vou usar o his dele e her dela. Alright? Muito bem, guys. Então, depois nós temos aqui o subject we, que quer dizer we, nós. E o possessivo, né? O adjetivo possessivo de nós é nossos, our, né? Our. Então, nós temos aqui, ó, we are British. Nós somos britânicos. We are British. Our names are Tom and Pam. Os nossos nomes são Tom and Pam, ok? Depois nós temos aqui o you novamente, mas aqui é plural, tá? Aqui em cima nós vimos o you no singular, você, uma única pessoa. Aqui, you, ele está representando o plural, vocês. Então, you're from Mexico. E o possessivo correspondente é your também. É a mesma coisa aqui. Só que lembrando que aqui é plural. A gente está falando mais de uma pessoa aqui, ó. Your names are Anna and Luis. Os seus nomes são Ana e Luiz, ok? Depois nós temos aqui o último, eles, né? They, eles ou elas, plural. E o possessivo deles vai ser deles ou delas, their, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, they're from Brazil. Their names are Paula and Marco. Eles são do Brasil. Os nomes, né? Their names. Aqui também tem a versão. Os nomes deles são Paula e Marco. Porque a gente está falando de duas pessoas. Aqui em cima, a gente está falando de apenas uma pessoa. Your name is Kim. O seu nome é Kim. Aqui a gente está falando de duas pessoas. Vocês, né? Por isso que a gente usa your names aqui, né? Aqui vai para o plural também. Alright? Muito bem, guys. Dúvidas até agora? Deixa eu ver o chat. Any questions so far? Podem colocar no chat aí. Miriam? Questions? No? Pode escrever no chat. Tem gente esperando. Just a second. Tem gente na fila aqui esperando até agora. Eu tenho que liberar para entrar automático. Just a second. Senão o pessoal fica esperando. Alright. Bom, deixa eu voltar aqui, que a aula está em andamento. Coloquei para entrar automático. Felipe, você não estava conseguindo entrar porque eu não estava vendo a sua solicitação.
Eu esqueci de colocar para entrar automático. Aí por isso você não conseguiu entrar antes. Alright? Pode colocar aí no chat. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Qualquer coisa é só colocar no chat, tá, guys? Sempre dou uma olhadinha aqui. Então, basicamente é isso, né? A gente tem aqui o possessivo, a gente viu o possessivo correspondente, então nós temos aqui, ó, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their, ok? My, meu, minha, your, seu, sua. Em português que tem um pouco mais de variação. Em inglês é só uma palavra para seu e suas somente, né? Depois nós temos his, dele, her, dela, its, dele ou dela. Lembrando que a gente está falando de coisas, objetos, ou locais, ou animais, né? Dele ou dela. Depois nós temos aqui our, nossos, your, seus ou suas, their, deles ou delas. Sabendo disso, vamos avançar aqui, ó. Se tiverem alguma question, só colocar aqui no chat, tá? Eu consigo ver por aqui. Any questions? Só colocar aí que eu esclareço para vocês na hora. Então, agora vamos fazer uma atividade aqui de listening, ok? De audição, bem bacana. Aqui, a primeira parte do exercício, eu vou colocar um áudio para rodar e quero que vocês ouçam e depois coloquem no chat aí para mim quantos por cento vocês conseguiram compreender dessa primeira parte do áudio, tá? Eu quero que vocês me digam se conseguiram compreender 50%, 30%, quanto do áudio vocês conseguiram compreender. Deixa eu colocar aqui, compartilhar o áudio com vocês. Ok, muito bem. Vou colocar o áudio. Hi, Sarah. Welcome to our house. Thanks. This is my husband, Tom, and these are our children. What are their names? Her name's Emma, and his name's Nolan. And this is our cat. Ok. Coloquem no chat aí quantos por cento vocês conseguiram compreender do áudio. Tô aguardando, tá? Cem por cento, 50% do áudio. Alright, então vamos lá. Agora, a segunda parte, eu vou colocar o text, que fica um pouco mais fácil Oh, cute. com o text. Deixa eu colocar o áudio aqui. Então, aqui nessa segunda parte da atividade, eu quero que vocês completem com esses nomes aqui, ó. Nolan, Princess, Sarah and Tom. Então, vocês vão usar esses nomes aqui para completar essas lacunas aqui, ok? Vai sobrar um nome, que é na próxima parte do text, tá? Então, muito bem, vou colocar o áudio novamente e me falem se ficou melhor a compreensão do áudio, tá? Depois com o texto de apoio. Hi, Sarah. Welcome to our house. Thanks. This is my husband, Tom, and these are our children. What are their names? Her name's Emma, and his name's Travou, só um segundo. Nolan. And this is our cat. Oh, cute. What's its name? Her name is Princess. She's a girl. Oh, sorry. Ok? Então, completando aqui, como que vai ficar? Eu vou fazer a leitura e vocês façam a leitura aí comigo, tá? Já completando com os nomes. A segunda parte da atividade aqui, ó. A terceira é fazer a leitura e me falem qual foi a compreensão de vocês agora.
quantos por cento melhorou com o text de apoio? Ficou melhor? Deu para entender melhor? Ou foi a mesma coisa? Podem colocar no chat aí. Deixa eu só pegar minha caneta. E vamos lá, vamos começar aqui, ó. Hi, Sarah. Welcome to our house. Aí a Sarah, né, Sarah fala, thanks. This is my husband, Tom, and these are our children. What are their names? Her name's Emma, and his name's Nolan. And this is our cat. Oh, cute. What's its name? Her name is Princess. She's a girl. Oh, sorry. Ok? Então, basicamente, esses são os 3 primeiros nomes, né? Tom, Nolan and Princess. Agora, vamos ver aqui o que vocês entenderam do texto, né? A Maria fala assim, ó. Hi, Sarah. Welcome to our house. Ou seja, olá, Sarah. Welcome to. Bem-vinda, né? Seja bem-vinda to our house. Ah, o possessivo aqui, ó. Our house. Nossa casa. Bem-vinda à nossa casa. Aí a babysitter fala, né? Thanks. Obrigada. A Maria volta e fala, this is my husband. Ou seja, this is, este é. Tá vendo que ele tá bem do ladinho dela? Ela fala assim, this is my husband. Este é o meu marido. Tom. Aí já fala o nome dele, né? Ah, este é o meu marido, Tom. And these are our children. Ela fala, e these are, estes são. Ou seja, são essas 2 crianças aqui, né? Ela aponta para eles. These are our children. Estes são our children, nossos filhos. Estes são nossos filhos. A babysitter pergunta, what are their names? What are quer dizer o quê? What are quer dizer o quê? Quais são, né? Na verdade, que é plural aqui, né? Não é qual é. What are? Quais são their names? Ou seja, os nomes. Quais são os nomes deles? Que são 2 crianças, né? What are their names? Quais são os nomes deles? Ela pergunta. Aí a mãe responde, her name's Emma. Her name quer dizer o quê? O nome dela. Só que observa que tem um apóstrofo aqui, ó. Esse apóstrofo é o her name is. Então, her name is Emma. Ou seja, o nome dela, her name, is Emma. É Emma. O nome dela é Emma. And his name's Nolan. E his name é o quê? O nome dele. Esse is também quer dizer o é, né? Do to be. Então, and his name is Nolan. E o nome dele é Nolan. Aí a Emma fala, and this is our cat, que é a criancinha, né? Ela tá até com o cat aqui na mão, né? Com o gatinho. And this is our cat. E este é, observa que é apenas um, né? Um gatinho só. And this is, este é our cat, nosso gato. And this is our cat, este é nosso gato. Aí a Sarah fala, a babysitter, oh, cute. Ah, que fofura, que fofinho, que gracinha, né? Esse cute é um adjetivo que quer dizer tudo isso. Fofinho, que gracinha, que belezinha, que fofura. Oh, cute. What's its name? Ela já pergunta, what's? Esse what's é what is. Então, qual é? Its name, que nós vimos lá na explicação do possessive, né? Do adjetivo possessivo. Its name quer dizer o quê? O nome dele. O nome dele quem? O gato, porque ela está apresentando o gato, ó. This is our cat. Aí a Sarah pergunta, what's its name? Qual é o nome dele? Lembrando que é do gato, porque já foi mencionado aqui em cima, né? Que ela está apresentando o gato e ela pergunta qual é o nome dele? O nome dele, do gato, ok? Depois nós temos aqui a Emma fala, que é a criancinha, né? Her name is Princess. Ou seja, her name, o nome dela é Princess. Ah, o nome dela é Princess, ok? Aqui ela fala her name porque é uma forma carinhosa de tratar os animais, né? Que eles têm cuidado com os animais. Então ela fala her name, o nome dela. Ela utiliza o her porque é uma forma carinhosa de
tratar os animais como se fosse um membro da família, né? Her name is Princess. O nome dela é Princess, porque ela tem muito apego ao animalzinho, é como se pertencesse à família, né? Por isso que aqui ela utiliza her. Não tem problema nesses casos, tá? Aí ela fala assim, ó, she's a girl. Ela ainda completa ainda, ó, she's a girl. Ela é uma garota, she's a girl, como se fosse uma irmãzinha mais nova dela, um membro da família, né? Aí a Sarah fala, oh, sorry, desculpa. Ok? Porque ela achou que fosse um macho, né? É uma fêmea, o gatinho. Muito bem. Agora nós vamos para a segunda parte do diálogo. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Eu vou colocar o áudio aqui e vocês me falam qual que foi a compreensão de vocês, tá? Deixa eu colocar meu fone. Vou colocar somente o áudio primeiro. The name of the restaurant is Mark's Cafe. The phone number is on the table. Great, thanks. My husband's cell phone number is on the table, too. Okay. And your number is in my phone. Now, children, Sarah is your babysitter. Be nice to her. Okay, Mom. All right. Qual que foi a compreensão? Coloquem no chat, please. Quantos por cento? 50%? 100%? É a continuação do diálogo, né? Então, vocês me falam aí qual que foi a porcentagem de entendimento nesse início aí. Agora, vamos completar aqui, vamos fazer a segunda parte. Aí, apareceu o texto. Agora, vamos ouvir novamente o áudio e fazer a leitura, tá? Do texto, com o text, para ver se vai ser mais fácil a compreensão, e depois a gente faz a tradução aqui. The name of the restaurant is Mark's Cafe. The phone number is on the table. Great, thanks. My husband's cell phone number is on the table, too. Okay. And your number is in my phone. Now, children, Sarah is your babysitter. Be nice to her. Okay, Mom. Alright, então vamos lá. Agora vamos fazer a leitura. Quero que vocês façam a leitura aí comigo também, tá? Para treinar. Treinaram o listening, a compreensão da audição, e agora vamos treinar o speaking com o reading. Muito bem, então vamos lá. The name of the restaurant is Mark's Cafe. The phone number is on the table. Great, thanks. My husband's cell phone number is on the table too. Okay, and your number is in my phone. Aí Maria fala, now children, Sarah is your babysitter. Be nice to her. Okay, mom. As crianças falando no final, né? Então aqui só restou o nome Sarah. Muito bem. Então vamos lá, a tradução. The name of the restaurant. O que isso quer dizer? O nome of the restaurant. O nome do restaurante. Is é o quê? Mark's Café. Ou seja, café do Marcos, cafeteria do Marcos, mas fica meio estranho a tradução, né? Então, como é um estabelecimento, a gente fala Marcos Café e pronto, tá? Então, o nome do restaurante é Marcos Café. The phone number, o número de telefone, né? Is, está, ó, o to be aqui novamente, ó. O número de telefone está on the table, está na mesa, em cima da mesa, né? Aí a Sarah, que é a babysitter, fala, great, thanks, ótimo, obrigada. Great seria, ótimo, excelente, ótimo, obrigada. Aí a Maria fala, deixa eu tirar esse fone, porque ele tá escorregando, não tá parando na minha orelha. Aí a Maria fala, my husband's cell phone number is on the table too. Aqui, observe, aqui não é o to be, tá? Aqui ele está indicando posse. Isso aqui é um assunto para outra aula e ia demorar muito para a gente entrar nesse assunto. Mas só para resumir, então, my husband's cell phone, o que isso quer dizer? O celular, né? A cell phone number, ou seja, pegar isso aqui tudo já para vocês. Cell phone number, o número de celular do meu marido, esse S aqui, ele indica posse, tá? Apóstrofo posse. My husband's cell phone number, ou seja, o número de telefone do meu marido, husband é marido, está em cima da mesa também. It's on the table too. Está em cima da mesa também.
Então, esse apóstrofo indica posse, né? Por exemplo, ela poderia falar aqui, my husband's car, o carro do meu marido. Então, tudo que vem depois, um substantivo, né? E quem vem antes aqui, no caso é o husband, é quem tem a posse. Mas é assunto para uma outra aula. Então, nós temos aqui, por exemplo, husband's car, carro do meu marido. My husband's job, o emprego do meu marido. My husband's house, a casa do meu marido. Ok? My, etc. Basicamente é isso, né? Então, o número de telefone do meu marido está na mesa também. Aí a Sara fala, ok, and your number is in my phone, ou seja, and your number e o seu número está in my phone, no meu telefone, ok? Aí o seu número está no meu telefone, ou seja, está salvo, né? Eu tenho o seu número, and your number is in my phone. Eu tenho o seu número aqui no meu telefone, seria nesse sentido. Aí a Maria, né, a mãe das crianças, fala, now, children. Agora, crianças, Sarah is your babysitter. Ou seja, a Sarah é your babysitter. Suas babá. A Sarah é suas babá. Ok? A babá de vocês. Em português a gente fala babá de vocês, né? Então, a Sarah é a babá de vocês. Ela fala, be nice to her. Esse be aqui, ó, é do verbo to be, que quer dizer o quê? Ser ou estar. Só que aqui ele está no imperativo, ó, be nice. Be nice to her. Então, o que isso quer dizer? Seja. Nice é o quê? Legal, bacana. Sejam, comportem-se, né? Nesse sentido. Então, be nice. Sejam legais. To her é com ela, ok? Be nice to her. Sejam legais com ela. Ou seja, crianças, comportem-se, né? Sejam legais com a babá. Ok, mom. Então as crianças falam, ok, mamãe. Esse mom aqui é a forma como as crianças utilizam para falar da mãe, né? Para chamar a mãe. Eles chamam de mom e não de mother, né? Então eles chamam a mãe de mom, chamam o pai de dad or daddy, que é mais carinhoso ainda, né? Que é papai. Não falam father. As crianças sempre utilizam essa linguagem, mom, daddy, ok? Alright, so let me see. Deixa eu ver se nós temos questions por aqui. Alright. Okay. Alguma dúvida até o momento? Essa foi a nossa aula de hoje, o aulão 1207.